Muito boa tarde, amigos do canal Histórias Esquecidas. Eu sou o Ricardo Fosse e hoje venho-lhe trazer a história relativa à tradição portuguesa dos Maios. Não conhece? Venha conhecer comigo esta tão bonita tradição de Portugal. Venha comigo. Boa tarde, amigos do canal Histórias Esquecidas. Estamos então aqui de volta para mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar da tradição do Maio e das Maias. Mas antes de começarmos a falar desta tão bonita tradição portuguesa, vá já deixando o seu like, o seu like já aqui neste vídeo, compartilhe com várias pessoas que você conheça, da sua família, seus amigos e por aí fora. E depois, ehm, então assista ao vídeo. Se você por acaso for novo no meu canal, inscreva-se porque temos todos os dias vídeos novos para vocês todos os dias, tá? Então, vamos começar por explicar o seguinte: a tradição do Maio e das Maias é diferente, é comum em todo o país, mas é diferente na forma e no formato. Se no Minho, no Douro e em Trás-os-Montes temos mais a colocação de ramos de flores de siesta amarela nas portas, na zona mais a sul tal se refere ao festejo da Maia. E isso já vamos explicar qual a diferença dos dois. Então, no Minho, há duas histórias que se contam para justificar este costume tão antigo do povo português. E que eu já observo nas pessoas aqui da minha terra desde sempre, desde que eu era menino. E, portanto, é uma tradição que já vem do tempo dos meus antepassados, comuns a todo o povo. Há duas histórias diferentes que são contadas para justificar esta tradição. A primeira conta que Nossa Senhora, quando ia a caminho do Egito, soltaria de vez em quando algumas flores de siesta, a fim de ir marcando o caminho. A segunda história, que foi a que me contaram desde sempre, seria que Nossa Senhora, quando ia a caminho do Egito, antes de chegar ao Egito, antes de sair de Belém na fuga para o Egito, ela estava alojada numa casa, não é? E nessa casa ela estava com Jesus e São José, com o menino Jesus e com São José. E que a fim de evitar o grande massacre, um judeu, por traição, então terá denunciado onde estava Jesus. E terá dito que colocaria um ramo de siesta a fim de Jesus ser encontrado e morto por Herodes. No entanto, por milagre, no dia seguinte as casas estariam todas elas com ramos de giesta nas portas, sendo impossível de localizar em qual estava o menino Jesus. É importante explicar uma coisa: nenhuma destas histórias tem fundamento bíblico. A única parte que é verdade é que Nossa Senhora de facto esteve em Belém, melhor dito, e que Nossa Senhora partiu de Belém para o Egito. Essa parte é real, mas todo o resto não é baseado em histórias bíblicas, não é? E portanto, a norte há duas tradições diferentes. A primeira
refere que o maio, então, relembra este momento, não é? Então as pessoas colocam aqueles ramos nas portas a fim de relembrarem o momento em que Jesus fugiu para o Egito. Há outra tradição conflitante que diz que colocar o ramo do maio nas portas que supostamente afastará as bruxas e os maus espíritos. E por isso se deverá colocar o maio. Outra tradição, não todas elas são do norte, mas de zonas diferentes. Outra tradição diz que os animais, como os burros, por exemplo, atacarão os humanos se não for colocado o maio. A verdade é que o maio ainda hoje se coloca em grande parte das casas. E mesmo com a passagem das pessoas para a cidade abandonando as suas aldeias, este costume não se perdeu de todo. De todo. Havendo até, para quem quiser, os maios de plástico na venda, principalmente em lojas ligadas aos comerciantes chineses e por aí fora. No entanto, na origem, a maneira tradicional é então com a giesta. Outras histórias, com o tempo que se foi passando, outras histórias foram sendo recordadas ou lembradas para então colocar os maios. Uma dessas tradições lembrava que era em maio que se festejava a Santa Cruz. Então, isto no dia 3 de maio. E que a colocação dos maios seria para festejar a Santa Cruz. Ou como forma de alegria pelo festejo da Santa Cruz. Outra tradição ainda nos fala que seria uma maneira adiantada de se festejar o corpo de Deus. O corpo de Deus que normalmente então é festejado em meados de junho, meados de junho. E por isso seria uma maneira adiantada de já começar a festejar o corpo de Deus. A verdade, meus amigos, é que o maio ainda hoje se coloca em todas as casas, ou pelo menos em grande parte das casas. A minha, por exemplo, tem o maio, de certeza absoluta. E que normalmente até a giesta é apanhada do monte, porque a giesta cresce nos montes, e é apanhada na manhã ou durante a tarde ou ao princípio da noite, mas é apanhada durante o dia 30. Portanto, é apanhada durante o dia 30 e colocada na noite do dia 30 para o dia 1 de maio. De 30 de abril para 1 de maio. Uma coisa também muito interessante sobre os maios é que eles podem ter vários formatos, vários feitios. Podem ser colocados em portas ou janelas, sendo que em algumas zonas mais agrícolas, como em Trás-os-Montes, por exemplo, eles podem ser colocados também em tratores ou outro tipo de máquinas agrícolas. E em outras zonas do país, igualmente a norte, pode até haver a tradição de serem colocados nos carros e outros meios de transporte. No entanto, em Trás-os-Montes, há outra tradição associada ao maio. É que se diz que no dia de hoje, para, enfim, aplacar um pouco os espíritos maus da família, tanto os espíritos das pessoas que eram da nossa família e que foram más, então se deveria comer castanhas e vinho e beber vinho para aplacar então esses maus espíritos. Na parte mais a sul do país existe uma tradição parecida, mas fica por uma muito pequena parecença. Na verdade é muito diferente. Na parte a sul do país conta-se a história da deusa Maia, que então é representada nas ruas com desfiles, em que uma menina é vestida de Maia, tanto da deusa Maia, vestida com uma veste branca, coroada com flores de giesta, e que depois
todas as outras meninas e jovens e mulheres jovens então dançam e cantam à volta dessa outra menina ou dessa outra jovem que lá está sentada num trono. Essa outra jovem representa então a deusa Maia e todas as outras estão a cantar e a festejar a deusa Maia. Esse costume foi, aliás, bastante reprimido pela Igreja por representar então meios pagãos, representar divindades pagãs. Por exemplo, uma carta régia de D. João I em 1402 proíbe terminantemente a cidade de Lisboa de fazer o desfile da Maia, no qual se festejava, não era a deusa Maia, mas se festejava a garota lá vestida como jovem de branco, com aquela coroa de foros de gesta. No entanto, houve zonas onde a tradição persistiu, como por exemplo no Alentejo. Em Beja, por exemplo, costuma-se fazer neste dia o desfile da Maia, à tarde, em que é feito conforme as antigas tradições. E aí, você conhecia este costume do povo português? Você conhecia tudo isto? Conhecia alguma parte? Não conhecia nada? Me conta isso aqui nos comentários. Eu vou-me despedindo por aqui. Volto amanhã com mais um vídeo. Fiquem bem. Tchau!